banca maravilhosa, uma constelação de estrelas, né? Professor Ivan. Professora Daniele. Dando os convidados para compor a banca e a orientadora, a professora Érica Delgado. Tudo seu. E o orientador Luciano, né? Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, inclusive da banca, convidados especiais como a Juju, que está aqui. E, bom, o meu tema é Sambaqui, Arqueologia e Memória Pré-Literária. Já posso adiantar que Sambaqui não é peixe, né, mãe? Não? Não, mas é relacionado, mas não é peixe. E quem sabe, então, o rio será alguma cidade submersa. Os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de uma estranha civilização. Chico Buarque. Bom, o tema eu escolhi baseado no interesse longínquo que eu tenho, que é a arqueologia. Sou uma entusiasta muito forte desde que eu era pequenininha. Acho que mais especificamente desde o primeiro ano do ensino fundamental, que foi quando a gente começa a estudar os dinossauros e o fim deles. E boa parte dessas questões, mas é uma passagem muito rápida que a gente tem. E aquilo ali sempre ficou muito na minha cabeça. Eu acho que eu lembro até hoje, uma vez que eu estava no aeroporto, e eu ganhei de brinde do Bob's um pedaço de gesso que dentro tinha um dinossauro. E aí vinha as ferramentas para a gente poder escavar o dinossauro no gesso. E eu fiquei apaixonada com aquilo, eu tenho essa memória até hoje. Então, essa parte da arqueologia foi por causa disso, é o interesse que eu tenho em si como profissão, inclusive. Mas a especificidade do Sambaqui, ele veio a partir de uma viagem que eu fiz em julho com meu pai para o litoral sul de São Paulo, que fica bem na divisa de São Paulo com a região sul mesmo. E a região sul, onde tem a maior concorrência de sambaquis. Só que, assim, especificamente falando, eu não lembro onde que veio na minha mente o sambaqui esse ano. Porque eu tenho uma breve memória de, acho que foi no 6º ano, a gente aprendendo numa mochila de escola tradicional mesmo, uma curiosidade sobre a existência de sambaquis. Mas foi, tipo, muito rápido. Quando aparece, é sempre muito passageiro. Então, eu não sei por que isso ficou tanto marcado na minha memória. E aí, quando eu fui para essa viagem em Cananéia, eu acabei indo com meu pai na Ilha de Cardoso e eu descobri que lá tinha um sambaqui. E isso, nossa, despertou uma paixão absurda cada palita. Eu perturbei os biólogos daquela ilha pra caramba, só que eu consegui ver o sambaqui. E, nossa, quando eu vi foi maravilhoso, gente. Você fica cara a cara com mais de 6.000 anos de história e muita gente não tem conhecimento disso, infelizmente. Então, esse foi o meu objetivo, né? A maquete, especificamente, eu escolhi realizar depois que eu fiz o estágio lá no MAI e no Maia. Um fica da Faculdade de São Paulo e o outro é daqui de Juiz de Fora. Eu percebi, depois de várias visitas com pessoas de diferentes idades, desde pequenininhos até as pessoas idosas, que fazia muita falta não ter algo com que as pessoas pudessem sintonizar para raciocinar como é que funcionava. Então, eu acho que a maquete em si, ela auxilia muito para que a pessoa possa compreender como que funcionava, como que seria mesmo. Eu acho que faz falta isso para a gente conseguir imaginar um pouco na nossa mente. Então, essa foi a escolha para fazer a maquete. Um pouco difícil para fazer, eu posso falar isso, porque para manter o sambaqui em pé foi bem complicado, mas a gente conseguiu dar um jeitinho. E eu convido todos vocês a, no intervalo, poder vir aqui olhar de pertinho e tirar qualquer dúvida. Enfim. Agora eu vou passar para o tema do que é arqueologia. Eu baseei todos os slides em capítulos do meu TCC, propriamente ditos. E eu queria, na verdade, que vocês começassem a pensar agora em quantos grupos pré
vocês conhecem presentes aqui no Brasil. Na América Latina, eu sei que a gente conhece vários, como tipo os maias ou os incas, mas a realidade é que a gente tem esses povos aqui no Brasil e a gente acaba não aprendendo na escola ou não comentando sobre isso. E eu sinto que era muito importante a gente ter essa presença forte, sabe? Saber que também existem esses grupos aqui. Então eu quero que vocês vão procurando aí na mente de vocês, se vocês conhecem algum. E outra coisa que eu queria falar antes de começar é o que vocês acham que seria o primeiro indício de uma civilização? Porque muitas pessoas podem pensar em flechas, em anzóis ou a presença da cerâmica. Mas quando a antropóloga Margaret Mead foi questionada sobre isso, ela falou que o vestígio mais antigo de civilização é um fêmur quebrado. Ou melhor, um fêmur que um dia foi quebrado e depois foi curado. O fêmur, ele é um dos ossos mais compridos que a gente tem no nosso corpo, ainda mais o meu. E ele demora cerca de 6 semanas para se curar totalmente. Então, é muito curioso que na antiguidade a gente consiga encontrar ossos, fêmures, né, recuperados, porque isso significa que aquela pessoa, ela foi auxiliada, ela teve um cuidado. Porque se você for um animal e você se machucar com alguma casa e você ficar bem debilitado, você vira carne fresca, né? Não tem nenhum outro animal, somos animais também, né? Mas tipo assim, nenhum outro animal que não tem essa consciência vai supostamente te ajudar ou te dar abrigo ou algo do tipo. Mas nós humanos não, pelo menos o que a Margaret Mead considera civilização, não. Então ela encontrou um osso fêmur, que demora cerca de 6 semanas para se curar, e ele estava curado. Então aquela pessoa foi abrigada, ela foi ajudada, alguém ajudou ela a sobreviver ali. Em algum momento ela morreu, ela escutou. Mas, voltando para o questionamento do que é arqueologia. A gente tem muito pensamento da arqueologia Indiana Jones, ou algumas pessoas falam sobre Jurassic Park. Mas eu quero trazer aqui meu manifesto que paleontologia e arqueologia são coisas diferentes. Arqueólogo não mexe com dinossauro, infelizmente, porque eu queria já embalar tudo numa formação só. Mas esse trabalho fica para os paleontólogos. A gente também tem os arqueobotânicos, eu lembro sempre da Thalita, que mexe com toda a parte da botânica pré-histórica, ou não pré-histórica, né, mas fósseis de plantas. E dentro da arqueologia tem diversas profissões que você pode participar. Eu já vi um cara que ele era dentista e ele era arqueólogo porque ele mexia nas arcadas dentárias. Então, é muito amplo, Diversas profissões conseguem se encaixar na arqueologia. Mas, bom, a arqueologia aqui no Brasil, ela teve um investimento tardio comparado com o resto do globo e o investimento foi muito colonialista e imperialista. Então, os focos eram totalmente baseados nas intenções da coroa. E toda essa questão arqueológica que a gente tem hoje em dia, que é de poder estudar as pessoas, não era interesse deles. Naquela época, eles só visavam em pegar o artefato, quanto mais antigo, melhor, e quanto mais estética ele possuísse, melhor também. E aí todos esses materiais eram pegos para montar acervos de institutos. A gente tem o Instituto Brasileiro de Geografia que já existia naquela época, e tudo isso era montado para montar esses acervos. Então eles não ligavam para a paisagem ou para a agricultura, que era especificamente, e o foco, principalmente na época da colônia, foi pegar esses itens considerados pré-históricos. E aqui que eu trago o meu questionamento. Porque pré-histórico significa que essas pessoas não deixaram de história. E aí eu trago a ironia da palavra, né? Porque pré-histórico não tem história, mas a gente vai estudar, a gente vai pegar e vai colocar no museu. Qual que é o sentido disso, né? Não faz sentido nenhum. E hoje em dia, a gente tem a substituição de alguns termos, como, por exemplo, o pré-histórico, que passa a ser pré-literário ou pré-colonial. O pré-literário eu conheci com o professor Ivan, inclusive, porque dentro da arqueologia, a gente entra em um consenso de que o que seria o presente, o que seria o passado, se marcaria a partir da escrita. Mas não no quesito de história, sabe? Eu acho um termo péssimo, porque como é que a gente vai estudar algo que Luiz
1952, que foi quando surgiu a datação por carbono, que foi muito importante para a arqueologia, paleontologia e todas essas áreas. Então se conta a partir de 1952 para trás e 1952 para frente. Então, para mim, a arqueologia, ela é a síntese da busca pelo conhecimento. É buscar entender a nós mesmos e aos nossos antepassados. Com a arqueologia, a gente consegue entender quais tipos de sociedades são e foram possíveis. Como era a organização política, a organização social, a economia daquela sociedade. E aí a gente consegue entender um pouco de como estamos agora e talvez um pouco até de como a gente devia ser. Eu fiquei muito impressionada pesquisando mais a fundo sobre os sambaquis, porque se desse eu voltava para lá, porque é muito interessante e para mim eles eram pessoas muito evoluídas e até mesmo tecnológicas. Acho que é isso. Agora eu vou falar um pouco da composição e da utilização dos sambaquis. Mais especificamente eu vou falar agora... Não, é isso mesmo, desculpe. Mas, bem, a gente tem um trágico panorama nacional de investimentos na área da arqueologia desde sempre. Nessa época do Império também a gente tinha um trágico panorama. Os poucos investimentos que a gente tinha aqui no Brasil se baseavam na ocupação do território da costa e praticamente só isso. Ao longo do tempo, a gente foi tomando conhecimento dos sambaquis e aí foi crescendo esses estudos com os sambaquis. E... Meu Deus, tô ficando nervosa. Mas e também, como eu falei, a presença desses povos costeiros e a coexistência entre esses povos. Também, porque é uma coisa bem importante para pontuar no futuro, né? Porque muitas pessoas pensam que um povo acabou exterminando o outro, mas a gente vai falar disso mais pra frente. A gente tem uma convergência aqui, convergência não, eu acho que um conflito, digamos, entre a base acadêmica da arqueologia, porque muitos profissionais já defendem que a costa do Brasil já estava ocupada há cerca de 40 mil anos atrás. Mas, por convenção, apenas só datas mais recentes são aceitas e, para a academia, assim, padrão, a gente considera que o Brasil já estava ocupado há cerca de 12 mil anos atrás. É o que a gente normalizou, assim, para padronizar. Quando as pessoas tomaram conhecimento da composição dos sambaquis, as pessoas começaram a investir mais nisso e a gente tomou ciência que os sambaquis, eles estão aqui no nosso território há cerca de 6.500 anos antes do presente. 6.500 anos antes do presente seria o equivalente a 4.550 antes de Cristo. Exatamente, antes de Cristo. E desde o século XX, foi um grande interesse que as pessoas tiveram. Agora, sobre o sambaqui. Ai, meu Deus. Volta. Aqui. Sambaqui é uma palavra de origem tupi-guarani, que são os povos ceramistas que ocupavam aqui a costa brasileira, boa parte antes da invasão dos portugueses. E samba, na verdade, seria tamba. Tamba significa concha e ki significa amontoado, que é uma característica óbvia desses sítios arqueológicos. E é muito interessante observar essa denominação, porque a gente consegue perceber um poder de observação desses grupos que vieram depois, né? De colocar um nome que caracteriza bem, porque eles estavam ali observando. Os sambaquis, em algumas regiões, eles chegam até 30 metros de altura. Vocês têm noção do que é isso? 30 metros de altura de uma obra puramente artificial feita por humanos? É surreal, é muito impressionante. Eles normalmente são encontrados, como vocês podem ver aqui, perto de grandes volumes de água. Sejam eles mares, manguezais ou rios, a gente consegue encontrar, mas eles não se localizam exatamente próximo aqui à costa. Eu tive que fazer uma escala reduzida. Normalmente eles estão um pouco mais afastados, mas estão sempre ali na região. Infelizmente, com o aumento do nível do mar, a gente perdeu muitos sambaquis. Trabalho da Clara, da Thalita,
mas a gente acabou perdendo, já perdeu naturalmente, né? Porque pelas variações do nível do mar, mas agora atualmente é muito possível que daqui a alguns anos a gente perca grande parte dos sambaquis que a gente tem aqui presente. Mas afinal, eu não expliquei o que é um sambaqui, né? Eu só falei que não era peixe, que era uma amontoada de conchas. Mas, para ser bem específica, é praticamente isso. É um amontoado de conchas e ossos, fogueira, restos faunísticos, marítimos. A gente encontra também a presença de conchas, falei conchas, de sementes, né? E carcaças de animais. A gente tem a presença de algumas estacas de madeira que antes estavam associadas à moradia, mas hoje a gente já compreende que talvez seria como uma base do sítio, vou falar disso mais pra frente. E o interessante é que como eles foram ocupados por milhares de anos, a gente consegue ver uma diferenciação na tonalidade das terras. E a gente consegue encontrar coisas diferentes também, mas eu também vou falar disso mais pra frente, dessa camada mais recente. Mas isso é bem interessante. E aí eu vou falar pra vocês depois das correntes e vocês tirem suas próprias conclusões, se isso é uma obra artificial ou natural, mas eu vou expor a minha opinião também. Um segundinho. Na época imperial, boa parte deles foram destruídos também, não só pelo nível da água do mar, mas para a construção civil, porque eles são ricos em cal. E um adendo sobre isso é que até a Embrapa começou a estudar os sambaquis sobre fertilizantes de solo. Eu achei isso muito legal, porque eles são ricos em cal e isso ajuda na preservação de muitas coisas. E dentro do sambaqui, além da gente encontrar tudo aquilo que eu tinha falado, a gente ainda encontra artefatos líticos, adornos, zoólitos em contexto fúnebre, que eu vou explicar o que é. E também o mais importante, que é o que eu acho mais legal, que são os sepultamentos. Isso é muito legal. Os zoólitos, eu vou falar agora também, eles são... Eu vou mostrar uma imagem ali, mas são representações de animais em pedras. E é tão interessante porque eles fazem com detalhamento que você consegue distinguir qual tipo de animal que é. E alguns deles ainda tinham orifícios, então a gente supõe que eles sejam utilizados em rituais, mas não se sabe para quê. No Brasil, a gente tem cerca de 300 peças de zoólitos e 90% delas foram encontradas em sambaquis, ou seja, em contexto de sepultamento. Uma coisa que eu esqueci de falar, que os sambaquis, na época do Império, eles foram destruídos para construção civil, como eu falei, que andavam lado a lado com óleo de baleia, e muitos deles foram estragados também para dar espaço para estradas e para construção de casas e afins. O interessante disso é que você já pode ter visitado muitos lugares que tem a presença de um sambaqui, né, numa parede, mas você pode não ter visto um sambaqui. Agora eu vou falar das teorias e correntes dos estudos dos sambaquis. Eu quero que vocês prestem atenção e deem a opinião de vocês. Tem duas teorias, praticamente, a gente tem algumas vertentes, mas duas teorias de estudos dos sambaquis, e uma delas eu acho bem questionável. Mas a primeira teoria, que surgiu ainda na metade do século XX, era a corrente naturalista. A corrente naturalista achava que os sambaquis ocorriam de forma natural, porque eles apenas aconteciam, os amontoados de conchas ficavam ali. E as pessoas ainda falavam que os sambaquis, na verdade, a questão dos sepultamentos dos sambaquis, eles vinham a partir de naufrágios. Então, um navio naufragava e, pela ação do vento, ele ia para debaixo do sambaqui. É aí que vem o questionamento. E a gente tem uma outra vertente da corrente naturalista, que é uma corrente mais bíblica, que fala que esses sambaquis são a prova viva não, a prova material de que um dilúvio aconteceu. E
Essa eu acho engraçada, mas também eu não vou falar que ela é errada, porque ela é a corrente que mais circula dentro das pessoas que são pescadores hoje em dia. Eu tenho até aqui uma fala de um senhor que ele foi entrevistado, que eu acho muito interessante. Aqui. Ele chama Zé Marrom. Zé Marrom não? Zé Marrão, que era um pescador do litoral. E ele fala: o dilúvio revestiu o mar inteiro, matou um monte de bicho e gente, e ficou tudo amontoado ali. Se os índios fossem comer os mariscos de todas aquelas conchas, teriam morrido de diarreia. E é assim que a maioria das pessoas pensam mesmo, e tá tudo bem. Essa corrente naturalista, eu esqueci de pontuar, que muitas pessoas associavam o acúmulo de conchas a uma preguiça indígena. Ah, mentira! Gente, desculpa, eu tô tão nervosa que eu estou adiantando a próxima corrente. Já falei da corrente bíblica, que eles achavam que era dilúvio e ficava tudo amontoado ali. Mas aí a gente chega agora para a corrente artificialista, que é particularmente a que eu acredito, mas não da forma que foi tratada aqui lá pelos anos de 1840, 1900, porque eles consideravam que sim, o sambaqui era uma obra artificial, obra de pessoas humanas mesmo, mas que ela era obra da preguiça dos indígenas, que nem eu estava falando para trás, que eles eram pessoas sujas e que eles só comiam e por preguiça eles deixavam acumulados ali. Depois essa corrente foi evoluindo, graças a Deus, e eles tomaram como base de que o sambaqui era uma obra artificialista, mas que, na verdade, ela foi edificada, porque a gente consegue perceber a presença de sepultamentos e uma edificação lenticular das conchas. Não é como se eles pegassem as conchas e só jogassem assim. Eles colocam uma a uma praticamente. Então, é uma obra lenticular, sabe? As pessoas realmente edificavam o sambaqui, ele era construído. Então, praticamente essas são as duas correntes que a gente tem do sambaqui. A corrente naturalista, inclusive, apesar dela ser duvidosa, ela foi muito importante para a gente começar aqui no Brasil o estudo do monitoramento do nível do mar. Porque começou-se a se questionar, né, sobre o nível do mar, por causa da distância dos sambaquis. E aí as pessoas começaram a investir nisso. A gente teve institutos de geografia pesquisando isso. Então, nesse ponto, ela foi benéfica. A partir dos anos 70 para cima, eles começaram a investigar isso aí. Então, pelo menos para isso, ela foi interessante. Bom, agora a gente vai entrar numa das minhas partes favoritas, que é a Sociedade Sambaqui: Tecnologia, Arte e Domínio do Mar. Bom, a Sociedade Sambaqui, ela, como vocês estão vendo, ela é muito interessante, mas a gente chega num questionamento, né, qual que é o nome daquele programa que tem sexta-feira? Globo Repórter, onde viviam, do que se alimentavam, né, sexta-feira. E agora que a gente entra nesse questionamento. Como a gente pode perceber, eles estavam muito próximo da água, e como a gente tem a presença de conchas, e até mesmo já foi encontrado carcaças de pequenas espécies de tubarões, a gente consegue perceber que essa sociedade ela tinha um domínio absurdo em relação ao mar. Assim, profissionais, sensacionais. E uma tecnologia de sobrevivência, assim, sensacional. É absurdo, é absurdo. Eles eram um grupo que viviam com os pés na água, assim, quando a gente fala na academia. Foram um grupo sedentário, que a gente pode perceber, porque a gente tem essa posição lenticular das conchas, uma edificação de milhares e milhares de anos. Então, eles são um grupo sedentário. E a gente pode observar o desenvolvimento de uma tecnologia de subsistência deles. Porque eles desenvolveram canoas, sistemas de pesca, edificação de diversos instrumentos para eles conseguirem sobreviver, ter a alimentação deles. Então, isso é tecnologia. A gente tem que parar de pensar que a tecnologia é tudo aquilo que hoje em dia a gente considera tecnológico, né? As famosas máquinas. Mas para aquele período, isso era uma altíssima tecnologia, gente. Pensa, 4.550 anos antes de Cristo, né? Para todo mundo conseguir raciocinar. Isso aí é surreal. Em algumas pesquisas que a gente consegue fazer, da chamada arqueologia, a gente consegue
tem algumas ossadas, movimentos de fricção que eles tinham, que estão associados ao ato de remar. E também tumores benignos na região do ouvido. Ou seja, eram pessoas que ficavam muito expostas à água, elas tinham esse movimento do ato de remar e às vezes pegavam friagem ou água e entrava na orelha. Isso é muito interessante, porque as pessoas pensam que a arqueologia é só uma caça ao tesouro, né? Mas dentro da arqueologia a gente tem tipo a arqueogenética, que é uma maravilha, você for no laboratório, você consegue descobrir um monte de coisa. E olha isso, a gente conseguir ver uma ossada e conseguir identificar se tinha um tumor benigno ali, como é que era o modo de vida daquelas pessoas, é extremamente interessante. E bom, continuando, a gente consegue ver isso também, o modelo de vida deles, pela arcada dentária. Lembra que eu falei que tinha as pessoas que eram dentistas? Quando a gente pega uma arcada dentária do sambaqui, a gente consegue ver a presença de muitas cáries. Ou seja, eles eram um povo que se alimentavam muito de carboidratos. Eles se alimentavam muito de carboidratos. Provavelmente eles eram provenientes de tubérculos, raízes. O que é bem interessante sobre isso, inclusive, é que a gente consegue supor que eles faziam uma domesticação das plantas que eles achavam interessante, sabe? Do que era interessante para eles terem ali próximo a eles. Então, plantas que eles usavam para fazer redes de pescas ou plantas que eram necessárias para eles comerem, eles conseguiam domesticar e conservar e preservar essas plantas. Dentro dos sambaquis e também ao seu redor, a gente consegue encontrar um arsenal lítico absurdo. A gente consegue ver também próximo essas pedras aqui, que eu não sei se todo mundo vai conseguir ver, mas é uma representação dela. E a gente tem essas chamadas oficinas líticas. Eles trabalhavam a pedra na pedra. Isso é muito interessante. Se vocês observarem bem na praia que vocês forem, deve ter alguma oficina lítica, porque elas são pedras rochosas fixas no chão e elas são enormes. E eles friccionavam ali a pedra para confeccionar um machadinho ou alguma lança. E a gente consegue ver essa depressão na pedra, né, desse ato de ficar mexendo. A gente encontra também diversos materiais no sambaqui de triturar e moer alimentos, tipo os quebra-coquinhos, que eram pedras que eles usavam literalmente para quebrar coquinho. E é muito interessante porque no meio, quando você vê essas pedras hoje, vocês conseguem ver uma área mais escura, porque é proveniente do óleo do coco. Então, está para sempre marcado na história. Isso é extremamente interessante. Agora, falando especificamente da sociedade sambaqui, nossa, isso é genial. A gente consegue, com algumas pesquisas, a gente conseguiu descobrir que a sociedade sambaqui era uma sociedade que não tinha distinção de gênero. Todas as arcadas, as ossadas que foram encontradas, elas tinham praticamente as mesmas depressões no braço, do ato de remar, do ato de pegar coisa. A gente consegue ver isso com ações do dia a dia. Então, qualquer pessoa que se acabar falecendo, a gente vai conseguir identificar isso com coisa de genética. Mas é muito interessante, porque a gente vê que eles não tinham distinção nos serviços, o ato de pescar, o ato de confeccionar coisas líticas, era dividido igualmente, então era uma sociedade colaborativa. A sociedade sambaqui era construída em conjunto, não tinha distinção de nada. Até mesmo nos sepultamentos que a gente encontra, não tem distinção. Não tem só homens enterrados, não tem só mulheres, não tem só crianças. Todo mundo é enterrado igualmente no sambaqui. E, nossa, isso pra mim foi o que mais me despertou paixão por essa sociedade. Agora, vocês lembram daquele monte que eu coloquei com diversas camadas? Nas camadas mais recentes, a gente consegue encontrar a presença de cerâmica. E esses povos da cerâmica, a camada é mais clara e ela é bem mais recente, obviamente. E tem uns montes que eles são só desse povo de cerâmica e eles são bem menores também, que prova que eles não foram ocupados e trabalhados por muito tempo. Essa presença da cerâmica foi denominada academicamente pelo grupo G, e não é G de G, é G de JE. E muito questionamento surgiu se seria
foram os povos G, que acabaram com os povos tambaquis, mas a presença de adornos e de artefatos como os ólitos mostram pra gente que o povo tambaqui era uma sociedade positivista, e não no sentido do sociólogo Auguste Comte, de ordem e progresso, até para quem vê aula de sociologia, mas no sentido de positivismo mesmo. A gente tem, deixa eu pensar, eu não consigo pensar em uma agora, mas a gente tem muitas civilizações que elas tinham um espírito de guerra, e a gente não consegue encontrar muitos adornos ou enfeites. Isso a gente encontra normalmente em sociedades que são consideradas positivas. Isso é muito fofo. Mas também a gente não pode só se basear nisso, né? Então foram realizadas pesquisas também de arqueogenética no ramo da violência. Gente, os sambaquis, os povos sambaqueiros, eles tinham praticamente... tirando um sambaqui que foi encontrado com uma flecha, eu não lembro se foi aqui no coração ou no olho, mas em algum lugar foi... A maioria deles não tem sinal nenhum de violência, tipo, nem ao longo da vida, nem na hora do falecimento. Simplesmente não tem. Então, o que a gente consegue fazendo pesquisas de DNA é que houve um intercâmbio cultural natural. As pessoas começaram a interagir, se reproduziram e se misturaram. Esses povos G são os possíveis antepassados do que hoje a gente conhece como indígenas. Então, foi muito natural isso, de verdade. Tipo, não teve conflito, não teve domínio imediato. Foi uma integração natural, um intercâmbio natural de culturas diferentes. Aí, isso é uma imagem do zoólito, e é muito interessante, lembrando que só tem 300 testes. Isso é muito pouco, se a gente for considerar. Esse daqui não dá pra ver, mas alguns têm uns orifícios. A primeira coisa que eu pensei, quando eu vi sobre isso de orifícios, era sobre aquelas estruturas de colocar incenso. Eu não sei, mas eu lembrei disso. E aí, fiquei contando de vocês. Uma coisa que eu não mencionei, sobre as estacas, novamente, que a gente encontra. Algumas pessoas supuseram que seria para cercar o sambaqui, demarcar onde ele iniciava e onde ele se encerrava. Mas, com o passar do tempo, a gente evoluiu e passou a pensar que ou eles estavam associadas à moradia, como aqui nessa construção dessas palafitas, que seriam construídas casas aqui em cima, ou a uma base mesmo de construção do sítio. Então aí vocês conseguem ver a palafita. Aqui a canoa, que infelizmente, como esses itens eram de madeira, a gente não tem vestígio nenhum. Mas então como vocês sabem que eles faziam isso? Gente, a gente tem a ocupação de sambaqueiros em locais que são ainda hoje e que naquela época eram ilhas também. Não tinha como eles irem nadando, então eles iam de canoa. Mas quando eu cheguei no museu da USP, tinha uma mesa, tipo, acho que era o dobro dessa mesa, cheia de pedras. E aí eu me questionei onde é que estava o cabo delas. Mas a maioria das pedras que vocês encontrarem, se ela for modificada de alguma forma, se ela for polida, provavelmente ela era desse período aí. Porque o cabo, infelizmente, não sobreviveu. Então é por isso que a gente hoje só encontra uma parte desses artefatos. Aqui é uma representação da oficina lítica, não sei se vai dar para enxergar, mas eu achei isso genial. Eu nunca teria pensado nisso. Confeccionar pedra numa pedra. E agora eu vou caminhando para o final, eu prometo, que é sobre cerimônias e história. Essa parte aqui eu acho que flerta um pouco com a parte da Anitta, porque vocês conseguem imaginar quantos tipos de histórias foram contadas no alto de um morro de sambaqui, gente? É impressionante. Toda essa cultura, toda essa tecnologia da sociedade sambaqui era passada de geração a geração. Então, era sempre passada do ancião para o mais novo. Isso é muito lindo. E a gente consegue imaginar quanta gente, porque é muito provável que vocês já tenham visto alguns sambaqui e nem imaginem, e viveram momentos incríveis lá. E eu acho que é uma coisa que tem energia muito forte. Nessa entrevista do Zé Marrom, ele ainda fala que toda vez que ele volta de noite da pescaria, só de noite, quando ele passa entre um sambaqui e outro, ele sente um arrepio nas costas e às vezes os cavalos começam a relinchar. Eu não sei no que vocês acreditam, mas é energia, pura energia. Tudo isso é energia, sabe? E a gente
conchas, essa posição lenticular, essas ossadas dos mamíferos que eles encontravam, porque a gente não coloca qualquer coisa em cima dos nossos antepassados, né? E aí que vem o questionamento, se era uma sociedade com visão de futuro ou uma sociedade com visão de passado. Tipo, olha quantas pessoas já enterrei, olha quantidade de coisas que a minha sociedade já se alimentou. Ou a visão de futuro, tipo, para as pessoas do futuro verem como que foi essa história toda, né? Bom, agora eu vou falar, né, desse ritual maravilhoso, que é o ritual de sepultamento dos sambaquis. Ai, é muito interessante. A maioria dos sepultamentos que a gente encontra, eles estão em posição fetal. Esse daqui não, tá? Porque eu não sabia como fazer. Mas eles se encontraram em posições fetais. E, às vezes, é bem provável que alguns deles ainda fossem amarrados para eles ficarem o mais espremidos possíveis. Porque a gente encontra eles um pouco espremidinho mesmo. E a gente consegue... Na verdade, o meu questionamento para vocês é se vocês conseguem perceber uma diferença no culto aos mortos, em diferentes culturas e em diferentes fases também. Porque hoje em dia a gente tem uma cerimônia fúnebre que é especificamente para as pessoas que estão vivas, né? A gente vai lá e se despede daquela pessoa que faleceu e vai embora para casa com muita tristeza, claro. Mas a gente tinha, por exemplo, o Egito Antigo, que toda a cerimônia de falecimento era focada para a pessoa que faleceu, especificamente. Não era para a gente se despedir, era para que aquela pessoa tivesse uma vida longa. Então, vem o questionamento de como seria esse ritual de sepultamento. Não tem como a gente saber, mas seria muito interessante se tudo isso era voltado para a pessoa que faleceu ou para as pessoas que ficaram, né? Eu suponho que seja um pouco dos dois, porque junto com os sambaquis, com o sepultamento especificamente dos sambaquis, a gente encontra diversos adornos, os zoólitos que eu falei, algumas machadinhas, flechas, e supõe-se hoje em dia que todos esses artefatos eram da pessoa que faleceu. Então, se for isso mesmo, seria muito interessante, né? A memória de vida daquela pessoa. É tudo que aquela pessoa construiu para que as outras pudessem herdar. Então, a gente tem que pensar nessa importância desse ritual para eles, né? No sambaquis, a gente encontra não só o corpo inteiro, mas também alguns ossos soltos, o que indica uma visitação constante daquele sepultamento, até porque a gente não encontra só uma pessoa sepultada no sambaqui. A gente encontra em uma área específica do sambaqui vários sepultamentos. Então era bem provável que eles tinham que remexer ali para colocar uma outra pessoa e tinha uma visitação constante. Eu já falei dos ólitos. Nos sambaquis a gente ainda encontra a presença de madeira. Tecnicamente a gente não encontra a presença de madeira, mas quando a gente finca uma coisa no chão, a gente não deixa uma marca depois que a gente tira. Então, é possível hoje, principalmente nessas coisas mais antigas, a gente observar depressões no solo que provavelmente estavam associadas às estacas de madeira, que nem eu falei lá no início. A gente encontra também resquícios de fogueira, então a gente pode ver que o fogo estava presente nesse ritual dos sambaquieiros. E é muito interessante, porque os sambaquis, alguns deles são muito próximos uns dos outros, então era bem provável que com uma fogueira subia uma fumaça e alguém conseguia ver de outro local, mas a gente não sabe como que era a interação desses povos, né? A gente, como eu falei, essa posição lenticular das conchas vinha a partir daqui. Depois que era enterrada uma pessoa, eles começavam a depositar conchas, restos de ossos, faunísticos, tudo que eles conseguiam coletar, e eles cobriam essa pessoa com isso. Então, acima do sepultamento vinha isso. E os adornos, tudo que aquela pessoa tinha utilizado naquela época. É bom que a gente observar os aspectos culturais dessa sociedade, né? A identidade única que eles tinham, isso tudo. E, infelizmente, também, a gente não consegue ter nenhum sinal de outros sinais de festins fúnebres, como cantigas, danças tradicionais, porque, infelizmente, apesar para mim, a parte mais importante de ser pesquisada na arqueologia ser a tradição oral,
não tem como a gente saber, porque é muito antigo. Então, mas provavelmente eles teriam isso, já que eles eram um povo positivo, né? Aqui é uma representação, não sei se vai dar para enxergar, mas aqui tem uma pessoa falecida, estacas de madeira e pessoas ao redor. Aí mais um, que também não está em posição fetal, mas a gente encontra alguns assim. E aqui uma imagem de um sambaqui real. Então, por isso que eu falo, ele passa desapercebido como montanha de areia mesmo. Então, é muito provável que vocês já tenham visto alguns. E aí eu queria deixar uma indicação para vocês. Todas essas imagens que eu peguei, elas são do jogo Sambaqui, a USP, em parceria com outras faculdades de arqueologia, inclusive a do Rio Grande do Sul. Eles têm verba, né? Aí eles conseguiram desenvolver um jogo de Sambaqui. E aí nesse jogo, uma anciã falece, e aí você tem que correr atrás de todos esses itens para fazer o sepultamento da pessoa. E aí é muito legal. Tem o QR Code, mas eu quero mandar para vocês também. Infelizmente só tem ele para computador, mas um dia, se Deus quiser, a gente vai usar. Mas eu achei extremamente interessante. É surreal, é absurdo, é genial, genial. Agora eu vou fazer minhas reflexões finais. Eu não sei o que falar, eu não sei se vocês estão surpreendidos, mas eu particularmente, quando ouvi falar a primeira vez dos povos sambaquis aqui no Brasil, eu fiquei extremamente impressionada, porque a gente não fala sobre isso. E a gente tem mais povos, na Amazônia a gente tem os marajoaras, que conviveram no mesmo período dos povos incas e maias. E a gente tem resquícios deles também, a gente tem diversas urnas funerárias deles, e eu pude vê-las de pertinho do acervo do Museu da USP, e tinham 3 grupos, eles tinham urnas de 3 grupos, e foi muito interessante porque você via a identidade própria de cada grupo ali, era muito específico e diferente cada uma. Então, a minha reflexão final é que eu deixo esse trabalho como um manifesto de que eu acho que a gente tem sim que dar um olhar para a nossa história, para a nossa brasilidade. Eu acho sim que a gente tem que investir e correr atrás do governo sim, porque tudo aquilo que o governo não vê, ele não tem que lidar. Então eu acho que a gente tem que correr atrás sim, a gente tem que preservar a nossa história, a gente tem que garantir um futuro para o nosso passado. Tudo isso que a gente herdou dos nossos antepassados, a gente tem que garantir que isso permaneça vivo dentro da gente, que a gente tenha consciência disso. Isso é sensacional, isso aqui é patrimônio cultural do Brasil, dentre muitas outras coisas, como o boi bumbá, a gente tem que preservar a história. Tudo aquilo que deixaram pra gente, o que a gente vai deixar ainda. E o que eu quero dizer aqui também é que todas as respostas não foram encontradas. Então, se você conhecer alguém que quer fazer arqueologia, incentiva aquela pessoa, não desincentiva, porque a sociedade humana ainda está escrevendo sua história, ela ainda está na sua trajetória. Temos planos para o fim? Eu queria falar que não, mas a evolução global está aí, então não posso falar que a gente não tem planos para o fim. Mas a gente ainda está construindo tudo isso, sabe? A arqueologia também não se foca só no passado, a gente tem um estudo pré-colonial, colonial, inclusive da época da ditadura no Brasil. A gente teve em São Paulo escavações em centros de operações da ditadura no Brasil, foi encontrada muita coisa. E eles aceitaram ainda gente que não era formada em arqueologia, para que o público pudesse participar. Então eu acho extremamente interessante que vocês corram atrás, valorizem o nosso patrimônio, tanto imaterial quanto material que a gente tem aqui em Juiz de Fora. A gente tem muitas casas históricas caindo aos pedaços, ou pior, caindo aos pedaços para darem lugar a um lugar completamente industrializado, horrível. Então eu deixo aqui como meu manifesto mesmo, para vocês darem um olhar mais atento para isso, porque isso é história, sabe, gente? Não é uma história, é a nossa história, são os nossos antepassados, é a nossa cultura que está em jogo aqui. Para encerrar, eu dedico esse documento a todas as sociedades pré-literárias que existiram ao redor do globo, e em especial às sociedades sambaquieiras, que deixaram os vestígios de sua vivência, experimentações e ensinamentos ancestrais, preservadas como monumentais cápsulas do tempo. Porque é isso que tudo isso que a gente tem são monumentais cápsulas do tempo. A gente não precisa construir uma, já tem diversas construídas. Não precisa ter medo
seja reconhecida, realizada